Queridos, vamos buscar orientação na palavra de Deus. Hoje, em um texto lá do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Como lembrou o pastor Walter, no Advento a gente começa a se inspirar pela alegria do Natal e também a olhar para frente, olhar pelo que nós ainda temos pela frente. E um dos textos mais maravilhosos, meus irmãos, que anunciam a vinda do Messias, do Salvador, é Isaías capítulo 9. Eu creio que você conhece, nós vamos relê-lo e vamos buscar orientação, mais uma vez, nesse texto. Isaías capítulo 9, eu leio com a igreja a partir do versículo 1. Peço que você acompanhe na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer a ela. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai, quão precioso, Senhor Deus, é estar em comunhão contigo e com os irmãos, Pai. Quão precioso, Deus, é manifestar louvor e adoração através dos nossos lábios, Pai. Mas nada se compara, Deus, a ouvirmos a Tua voz. Nada se compara, Pai, quando o Senhor fala ao nosso coração. Por isso, derrama do Teu Espírito no nome de Jesus, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Bom, essa é um dos trechos da Bíblia que nós chamamos de profecia messiânica. Uma profecia que está dizendo que vai vir o Messias, que um dia virá o Messias. E quando nós lemos esse texto, meus irmãos, é bem provável que a gente não imagine o contexto das pessoas que receberam esse texto pela primeira vez. Você já parou para pensar nisso? Isaías provavelmente atuou mais ou menos uns 900 anos antes de Jesus. Uns 500 anos antes de Jesus. Então, 2.500 anos atrás, escreveu esse texto, inspirado por Deus, e pela primeira vez ele chegou na mão do povo de Deus. Hoje, 2.500 anos depois, nós lemos esse texto na nossa perspectiva. Mas você já parou para pensar como que o povo daquela época recebeu essa notícia? É importante, então, a gente parar e dar uma olhadinha o que o texto está nos contando. Quando a gente olha
o contexto desse povo, dos primeiros leitores que receberam essa profecia, e o texto aqui nos apresenta. Por exemplo, no versículo 1, nós vemos ali o profeta dizendo: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, Naftali, mas nos últimos tornará glorioso. O povo que andava em trevas, o profeta está nos dizendo, meus irmãos, como que aquele povo vivia? Era um tempo de obscuridade, um tempo de treva, um tempo de luta e de dor. Esse povo ansiava pela libertação. Esse povo ansiava por notícia boa. E quando nós vivemos um tempo de trevas, um tempo de obscuridade, e a gente recebe uma notícia boa, como é que a gente se sente? O coração é afagado. Parece que aquele sentimento de desesperança vai embora. Chega a esperança. Aquele sentimento de que tudo está dando errado e nada mais vai dar certo é mandado embora quando chega uma notícia boa, vinda da boca de Deus. Esse texto nos diz que a terra estava aflita e que havia obscuridade. O povo andava em trevas. Nós vemos aqui que, no versículo 2, os que viviam na região da sombra da morte. Que contexto de morte era esse? Nós vemos aqui também que havia jugo, vara, cetro do opressor, e que havia roupas de guerra que foram queimadas depois dessa notícia. Esse povo, meus irmãos, quando recebeu pela primeira vez essa notícia de que um menino nasceria e que toda essa situação seria resolvida, seria mudada, de que havia esperança, como é que esse povo recebeu essa notícia? Qual que é o espírito desse povo? O texto não fala o que o povo disse, né? Mas como nós somos muito inteligentes, nós temos aí uma imaginação fértil, a gente pode imaginar. Nosso pastor tem liberdade poética, né? Vocês sabem. Então a gente tem uma liberdade poética aí para especular um pouquinho. Meus irmãos, você sabe o que eu fico imaginando? Qual que foi a reação daquele povo? Eu fico imaginando aquele povo, quando recebeu essa promessa, dizendo assim: aleluia, Deus não se esqueceu de nós. Você já viveu um momento difícil, de trevas, de obscuridade, à beira da morte, que a gente tem aquela sensação de que a gente está sozinho? Eu acho que esse povo se sentia assim, quando recebeu essa promessa maravilhosa. Aleluia, Deus não se esqueceu de nós, Deus ainda nos ama, Deus lembrou-se de nós. Finalmente a situação vai mudar. Finalmente o jogo vai virar. Sobre as trevas vai vir a luz. A obscuridade não vai nos engolir. A morte não vai nos tragar. Aleluia! Eu creio que esse povo recebeu essa promessa assim. Por outro lado, é possível que alguns tenham dito assim, mas um menino? Parece que é assunto para gente grande, né? Mas um menino? A nossa esperança em um menino, em uma criança. Mas criança cresce, né? Ele vai chegar lá, né? Mas que seja então. Quando será que ele vem? Como que isso vai acontecer? Será que já aconteceu? Eu fico imaginando aquele povo naquela ansiedade. Quando que esse menino vem? Será que já veio? Como é que nós vamos saber que ele veio? Como ele será? Como será o seu semblante?
O que ele vai falar? O que ele vai dizer? O que ele vai ensinar? Eu fico imaginando aquele povo pensando assim: nossa, deve ser um privilégio maravilhoso viver na presença do ungido do Senhor. Deve ser um privilégio maravilhoso andar com Ele, ter Ele ao nosso lado. Deve ser um grande privilégio. Se eu puder viver ao lado dele, lutando por ele, lutando a sua causa, eu serei bem-aventurado. Serei um abençoado, muitíssimo feliz, feliz demais. Terei vivido em abundância. Eu acredito que esse povo recebeu essa promessa assim, meus irmãos. Com esperança. E diz o versículo 3: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, a tristeza está indo embora, alegram-se eles diante de ti. Como que esse povo recebeu essa notícia de que o Messias vem, de que o Salvador está chegando? Com júbilo, com alegria, com esperança, novidade no coração. Um povo que estava triste, sem esperança, recebeu a alegria. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. A alegria lhe aumentaste. Essa palavra, meus irmãos, mostra que era júbilo, que o povo não podia se conter, porque Deus estava agindo em favor dele. Deus estava salvando o seu povo, mandando o menino, o seu filho. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui? Um povo vivendo num contexto difícil. Trevas, obscuridade, luta, jugo, opressão, recebendo uma promessa maravilhosa. Apesar da dificuldade, eles têm a esperança renovada, eles têm alegria para continuar caminhando, porque Deus não se esqueceu deles. E eles recebem essa promessa com júbilo, com alegria no coração. Com alegria no coração. O que isso tem a ver com a gente? E nós? Pois bem, eu queria perguntar como que nós recebemos essa notícia? Como que nós recebemos essa promessa? Qual que é a diferença de nós para aquele povo de 2.500 anos atrás, que recebeu a primeira vez essa notícia maravilhosa da vinda do Messias? Bom, eu queria falar para vocês que há uma semelhança e há uma diferença. Vou falar primeiro da semelhança. Qual que é a semelhança daquele povo para nós hoje? A semelhança, meus queridos, é o contexto. E deixa eu perguntar para você, no nosso mundo hoje, ainda há trevas? Ainda há obscuridade? Ainda há dor, luta e opressão? No mundo que nós vivemos hoje, ainda há sofrimento e desesperança? Há, e muito. O inimigo está por aí, trabalhando a mil. O mal, o pecado, também trazendo peso, fardo e desgraça para a nossa história. Nós temos uma semelhança, nós ainda temos esse contexto difícil, duro, ainda não totalmente resolvido, de dor, de luta. Nós ainda vivemos um tempo de trevas. Essa semana mesmo, uma pessoa foi esfaqueada na Avenida João Pinheiro, vocês ficaram sabendo? Há umas semanas atrás, um rapazinho foi morto no posto de gasolina, estava trabalhando. Isso é sinal de que as trevas estão aqui, meus irmãos. O inferno ainda nos incomoda. E essa é a semelhança do nosso contexto com o contexto daquele povo. Mas qual que é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que aquele povo recebeu uma promessa que iria acontecer. E hoje, nós vivemos sabendo que já aconteceu. Jesus veio.
A promessa se cumpriu. Sabemos quem é o menino. Essa é a diferença de nós para aquele povo. Ainda há o contexto de luta, de dificuldade, ainda há desesperança, mas a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu, meus irmãos, nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo privilegiado. Se aquele povo, vivendo num contexto difícil, de obscuridade, encontrou alegria e esperança numa promessa que iria acontecer, nós, meus irmãos, não podemos viver sem esperança, cabisbaixos, sem alegria, porque a promessa já se cumpriu. A graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus e chegou até nós. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Aleluia! Nós não podemos receber o Natal e viver cabisbaixo. Nós não podemos entrar numa pandemia, apesar de tanta luta, dor, dificuldade, e sair dela sem esperança. Porque nós temos, meus irmãos, a maior alegria, Jesus. E eu queria perguntar, Jesus é a tua maior alegria? Você se alegra por saber que Jesus já veio e mudou a tua história? Você se alegra por saber que Jesus traz novidade de vida e não nos deixa nas trevas? Você se alegra em saber que Jesus invadiu o inferno para resgatar os seus filhos, os seus cordeiros, as suas ovelhas perdidas? Nos resgatou. Aquele povo, meus irmãos, sem esperança, encontrou alegria numa promessa que iria acontecer. Nós somos frutos dessa promessa que já aconteceu, Por isso, mesmo em dias difíceis, mesmo aí terminando de enfrentar uma pandemia, saindo dessa situação complicada, eu queria incentivar você a encontrar alegria em Jesus. Eu não sei o contexto que você está vivendo, eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado no dia a dia. De algumas pessoas a gente sabe, mas nem todo mundo. Talvez nem todos os detalhes. Por isso eu queria me dirigir agora, se você está aqui no nosso meio e você não conhece a Jesus, você não sabe quem é Jesus, você está nos assistindo aí de casa, você não sabe quem é Jesus. Se hoje você é uma pessoa infeliz, sem esperança, é porque você não conheceu o menino. Você não se deparou com a graça de Deus que foi revelada em Jesus Cristo. Então eu convido você a se encontrar com o Salvador. Eu convido você a se entregar a Jesus. Não tenha mais tristeza na tua vida, não caminhe mais cabisbaixo, porque Jesus veio e Jesus quer fazer parte da tua história, da tua vida, quer mudar a tua vida, quer trazer alegria, sentido, plenitude, vida em abundância. Não viva mais triste e cabisbaixo. Se encontre com Jesus. Jesus é a nossa maior alegria. Mas agora eu quero me dirigir também a você que já conhece a Jesus, você que já caminha com Jesus, sabe quem Ele é, sabe o que Ele fez. Você não pode receber o Natal cabisbaixo. Você não pode receber o Natal sem esperança. Meus irmãos, o Natal existe para nos lembrar que Jesus é a nossa maior alegria, que Deus não se esqueceu de nós. O Natal existe para nos lembrar que nós não estamos sozinhos. O Natal existe para nos lembrar que Deus invadiu a nossa história medíocre, passageira, para transformá-la numa história linda e eterna. O Natal existe para nos lembrar que nós temos um Deus forte e que as trevas, nem o inferno, nem o inimigo vão prevalecer contra nós. O Natal existe para nos lembrar que Deus se encarnou, se tornou um de nós para morrer a nossa morte e nos dar vida.
Por isso hoje, meus irmãos, nós podemos celebrar. É tempo de alegria. Se nós não encontrarmos alegria em Jesus, no que Deus fez através de Jesus, no que Deus está fazendo em nós através de Jesus, é porque não nos encontramos com o menino, com o Filho de Deus que veio ao mundo. Ele é a nossa maior alegria. É a nossa maior alegria. Quem é Jesus para você? Nessa época do Advento, nós precisamos responder essa pergunta. Quem é Jesus? Quem é esse que nós vamos celebrar mais uma vez no dia 25? A nossa alegria é Jesus, o Natal faz sentido para nós por causa de Jesus, não por causa de presente. Não tem problema, pode comprar presente. Mas dê o presente para o seu filho, para a sua filha, para as crianças principalmente, e digam para eles, olha, esse presente é um presente para você, mas o Natal é Jesus, é a nossa maior alegria. Nós precisamos declarar isso, em casa, fora de casa. O Natal existe para nos lembrar que Deus está conosco, que nós temos um maravilhoso conselheiro ao nosso lado. Nós temos um Deus forte. Nós temos o príncipe da paz. Nós temos o Pai da eternidade caminhando conosco. Nós não podemos esquecer disso. O Natal traz alegria para você? Você lê essa promessa de Jesus aqui, você se sente uma pessoa privilegiada, porque hoje você recebe essa notícia sabendo que Jesus já veio. A tua vontade é jubilar, a tua vontade é contar para outras pessoas. Isso precisa arder no nosso coração, meus irmãos. A presença de Jesus precisa arder no nosso coração. Se Jesus não é a sua maior alegria, se você está se alegrando com outra coisa, eu sinto informar que a tua vida está vazia. Jesus é a nossa maior alegria. Uma das peças mais conhecidas, clássicas, da música clássica de Bach, se chama Jesus, a alegria dos homens. Jesus, a alegria dos homens. Os anjos disseram isso para os pastores. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a razão da nossa vida. Por isso, meus irmãos, olhando para esse povo que vivia num contexto difícil e encontrou alegria e esperança para caminhar numa promessa que ainda aconteceria, eu quero convidar você a se alegrar. Quero convidar você a encontrar novo sentido, nova razão para caminhar, porque Jesus já veio. Ele é a nossa maior alegria. Ele é a nossa maior alegria. Quero orar com você sobre isso. Feche os teus olhos. Vou pedir para a Paulinha vir na frente me ajudar com um fundo musical bem baixinho. Enquanto isso, eu quero que você pense na sua vida. Feche os teus olhos. Você tem vivido algum momento de dificuldade, luta, dor, treva? A obscuridade tem batido a tua porta? O inimigo, o inferno estão tentando atingir a tua vida, a tua família. Talvez você esteja triste. Eu queria convidar você a se alegrar em Jesus. Eu queria convidar você a se lembrar dessa promessa que foi feita para o povo de Deus tanto tempo atrás, num contexto difícil, uma promessa que levou os olhos desse povo para o futuro, um futuro glorioso, sabendo que Deus não se esqueceu deles. Eles encontraram alegria, apesar da luta, da dor, apesar do inferno bater as portas. Eu queria convidar você a pensar na tua vida. Você tem tido alegria em Jesus? Ele é a tua maior alegria?
possível que outra coisa queira ocupar o lugar de Jesus no nosso coração. Que Jesus não seja a nossa maior alegria. Trabalho, dinheiro, filhos, bens. Jesus é a tua maior alegria. Jesus é o primeiro, é o maior, é o bem mais precioso que você tem. Quem é Jesus para você? Renove a tua alegria em Jesus, meu irmão, minha irmã. Renove a tua vida diante dele. Ele é a nossa razão de viver, a razão da nossa existência. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor não se esqueceu de nós, Pai. Louvado seja o teu nome, porque essa promessa maravilhosa se cumpriu em Jesus. Nós sabemos quem é o menino, nós sabemos quem é o teu filho, o Messias, o Salvador. Aleluia, Pai. Jesus já veio. Nós somos um povo privilegiado. Temos a oportunidade de viver hoje certos de que Jesus já veio. E veio não só para marcar a história, mas Ele quer marcar a nossa vida. Por isso nós declaramos que nós cremos em Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida. Jesus é a nossa maior alegria. Nenhuma outra coisa nos traz alegria como Jesus. Nada nos traz mais sentido como Jesus. Nós vivemos hoje uma vida em abundância porque temos Jesus. E nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma pandemia, nenhum vírus, nenhum contexto difícil pode nos afastar dessa alegria, Pai. Por isso nós nos agarramos, nos seguramos na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus, no que Ele fez, no que Ele é para nós. Jesus é tudo para nós. Pai, louvado seja o teu nome, porque nós encontramos essa esperança no teu Filho. Nos sentimos amados, encontramos perdão e a alegria. Se há alguém aqui no nosso meio triste, cabisbaixo, vivendo sem sentido, Pai, vá de encontro ao coração, vá ao encontro do coração, se faz presente, traz essa alegria, Senhor Deus, traz esse renovo para cada coração, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, nós precisamos manifestar essa alegria ao mundo e queremos, Pai. Usa as nossas vidas também, para que outros conheçam que o Senhor é Deus e que o Senhor traz alegria, novidade de vida para nós, Pai. Louvado seja o teu nome por Jesus. Aleluia.